Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam todas e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Kátia Xavier e estarei acompanhando em mais uma aula que vai falar sobre números no cotidiano. Será que você sabe, já aprendeu o significado dos números? Como é que a gente utiliza os números no nosso cotidiano? Então fiquem aí atentos e ligados para ao longo da nossa aula você aprender bem direitinho sobre isso. Temos aqui no cantinho da tela Karen, nossa intérprete de Libras, tornando nossa aula muito mais inclusiva. Seja bem-vinda, Karen. E quem vai nos acompanhar lá no chat é a professora Sandra. Seja bem-vinda, professora Sandra. Obrigada, professora Kátia. Bom dia para todo mundo que está aqui nos assistindo. Sejam super bem-vindos e vamos participar que a aula está show de bola. Isso mesmo, vamos lá, todo mundo aí já se organizou, se organiza que a aula já vai começar. Como eu disse a vocês, a unidade temática é números e iremos falar um pouquinho sobre números no cotidiano. Vocês aí que estão nos acompanhando neste exato momento, quem está em casa, quem ainda está lá na escola, que ainda estão estudando, eu trago para vocês a relação aqui dos números, Então, a gente pode ter o número enquanto quantidade, enquanto código, enquanto medida e enquanto ordem. Então, o número ele é utilizado, de acordo com essas quatro situações. O número enquanto quantidade, eu vou explicar aqui na mesa como é que a gente utiliza, tá? O código, a medida, e a ordem. Então, existem várias situações que a gente utiliza os números e a gente tem que entender bem direitinho. Por exemplo, eu tenho aqui uma fita métrica e eu quero saber, o comprimento dessa mesa. Então, eu vou pegar a minha fita métrica, lembrando que a gente tem que começar do zero, aqui bem de onde está marcando, e vou ver aqui o comprimento da mesa. Eu tenho exatamente, 1 metro. O comprimento dessa mesa mede exatamente 1 metro. Ao fazer isso, eu estou utilizando o número enquanto medida. Eu estou medindo e obtendo um número como a medida, desse objeto que eu estou utilizando. E para isso, eu estou utilizando também um instrumento para medir. Aqui a gente tem, a fita métrica também para medir a altura da menina. Então, sempre que a gente estiver utilizando nessas situações, o número está sendo utilizado enquanto medida. Eu tenho aqui algumas bolinhas de gude e quero saber quantas tem. Então, eu vou contar agora, para a gente saber quantas bolinhas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho aqui 12 bolinhas. Então, o que foi que eu fiz? Eu acabei de contar. Eu estou utilizando o número enquanto quantidade. Eu identifiquei aqui agora, contando essas bolinhas, que tem exatamente 12 bolinhas. Então, eu estou dizendo a quantidade das bolinhas. Então, percebam a diferença da quantidade e da medida. E aqui, esses bonequinhos que estão em uma fila. Será que vocês conseguem me dizer? Deixa eu colocar eles bem para cá. Eu tenho aqui, os bonequinhos em uma fila. E eu posso perguntar, por exemplo, qual a posição do boneco que está com o chapéu laranja? Aqui eu tenho, o primeiro da fila, é o do chapéu verde. E eu quero saber qual é a posição do bonequinho laranja, do chapéuzinho laranja, qual é a posição dele na fila? Professora Sandra, eu sei que Lázaro já está por aí logo cedo participando. Chegou mais alguém? E tem alguém já dando essa resposta, professora Sandra? Qual é a posição do boneco do chapéu laranja na fila? Deixa eu só atualizar aqui um pouquinho para ver. Sim, atualiza. Será que temos resposta? Ainda não? Ainda não, mas eu estou aguardando aqui. Ok, então olha só, quando a gente fala em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, eu estou utilizando exatamente o número enquanto ordem.
né? Então, eles estão organizados em uma fila do primeiro até o quinto, e exatamente o bonequinho do chapéu laranja, ele está ocupando a terceira posição. E existem outras situações que a gente vai ver aqui, onde a gente pode utilizar os números enquanto ordem, tá? E código, como é que a gente utiliza o número enquanto código? Professora Sandra, você sabe me dizer o CEP da sua rua? Não. Eita, a professora Sandra não sabe o CEP da rua. Sei não, nunca memorizei esse número. Foi mesmo, mas nunca. é importante. Você verdade. sabe a importância do CEP? Eu sei, sim. E aí, então? É questão de localização, né? Facilitar para os mesmo. correios, né, encontrar o seu endereço. Eu fico devendo isso aí. Pronto, então, tudo bem, mas não tem problema, porque a gente não vai, nesse exato momento, escrever uma carta, né, para a sua residência, nem mandar nenhuma entrega para lá. Que a gente utiliza, quando é que a gente utiliza, né, o número enquanto código? Mas eu vou fazer outra pergunta aqui à professora Sandra. O número da sua casa? Sabe o número da sua casa? Sei. Então, olha só, quando a gente está falando de CEP, o CEP da rua, né, que está ali mostrando exatamente, ó, o código de endereçamento postal, que ele é composto de 8 algarismos, tá certo? E esse CEP vai localizar exatamente a rua que você mora. Então, cada rua tem um CEP. Esse CEP é o código que está ali identificando a sua rua, como também o número da sua casa, que a gente também tem ali o número enquanto código. O número do seu telefone é outro código que a gente utiliza, tá bom? Então, percebam no nosso cotidiano o quanto o número está presente e a função deles, né? Aí no nosso dia a dia. Mas vamos lá, agora que a gente falou um pouquinho sobre isso, vamos resolver algumas situações que vai envolver os números aqui enquanto ordem, enquanto quantidade, código e medida. Vocês compreenderam bem? Professora Sandra, algum comentário aí dos meninos? Não, ainda não. Lázaro está super feliz, viu, porque ele foi aprovado para o 4º ano. Que notícia e ele maravilhosa, já colocou, né? aí no chat, agradecendo inclusive a participação, né, da gente aqui nas nossas aulas, que ele assiste diariamente. Parabéns, viu, Lázaro? Ele comentou aqui uma coisa, cara. Sim. Ele disse assim que eu sei, né, ele sabe, no caso, o endereço dele bem direitinho, que a vovó sempre está ensinando para ele como se localizar, né? Muito bem, Lázaro. Então, olha só. Vamos agora a essas atividades que estão aí e eu quero ver vocês respondendo, tá? Quem está em casa, quem vai nos assistir pelo YouTube, coloca lá sua resposta. Será que vocês compreenderam bem o significado dos números? Qual a posição do carro amarelo na corrida? Se a gente está falando de posição, né? A gente está falando aí de uma ordem, então o número aí ele está sendo utilizado enquanto ordem. Qual a posição do carro amarelo na fila? Vocês conseguem perceber onde está o carro amarelo aí na fila? Sim ou não? Ele está em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto lugar? Já temos resposta aqui no chat. Temos sim. O Lázaro disse que é em terceiro lugar. Exatamente, Lázaro. Ficou fácil, né, identificar. O azul ali está em primeiro. O vermelho está em segundo lugar e o amarelo exatamente em terceiro lugar. E a gente vê muito nas competições, né? Tanto de carro de corrida, quanto de ciclismo, natação. Todas essas competições que tem o pódio, a gente está utilizando o número enquanto ordem. Entenderam aí? Vamos para mais uma situação. Em qual situação está se usando o número enquanto quantidade? Será que vocês conseguem identificar aí? Onde é que o número está sendo utilizado enquanto quantidade? Tem ali o menino pulando corda, contando quantos pulinhos ele consegue dar. Tem ali o menino com os brinquedos, né? Tá ali com os bichinhos dele. O que é que ele está fazendo com aqueles bichinhos? Vocês estão conseguindo identificar? E tem ali um carteiro entregando correspondência. Já conseguiram perceber e identificar
Onde é que está se utilizando o número enquanto quantidade? Professora Sandra, chegou resposta aí pra gente? Não, ainda não. Estou aguardando. Vamos lá, cadê essa turminha, né? O final de ano está chegando, mas as aulas ainda não acabaram. Vamos continuar estudando aqui e eu conto com a participação de vocês. Então, como eu disse, né? A gente está aqui, ó, o menino está contando a quantidade de pulos que ele conseguiu dar. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O número enquanto quantidade. Já aqui, o menino está contando quantos gatinhos ele tem. Vários gatinhos de pelúcia, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Também ele está utilizando o número enquanto quantidade. E aqui o carteiro, ele está entregando uma correspondência, onde tem aqui, ó, o número da casa. Então, aqui, neste exato momento aqui, nesta situação, o número está sendo utilizado enquanto código. Então, só duas imagens aí que correspondem a número enquanto quantidade. Tenho certeza que vocês em casa, quem está na escola, também chegou aí a esse resultado. Tudo bem? Estão entendendo direitinho? Vou dar continuidade, tá? Para mais uma situação aqui. Gustavo, ele foi visitar sua amiga Mariana. Ao entrar no elevador, qual andar ele deve apertar? Percebam que já tem ali, ó, Marcos morando no 3º andar. E Gustavo foi visitar sua amiga Mariana. Vocês já conseguiram identificar onde está o nome de Mariana? Todo mundo já conseguiu identificar aí o nome Mariana? Eu vou pedir para ampliar a tela aqui, como o nome está pequenininho, né? Vocês visualizam melhor. Tem Beatriz, Marcos, Vitor, Camila, Cláudio, Mariana. Se Gustavo foi visitar Mariana, qual o andar que ele deve apertar? Professora Sandra, chegou a resposta? Ainda não? Então, vamos lá. Vocês vão respondendo lá no YouTube também, tá? Olha só. Eu tenho aqui, ó, a Beatriz, que se encontra no 1º andar. Tem o Vitor, depois o Marcos, que está no 3º. Aqui, ó, Camila no 4º, aí vem o 5º, 6º, Cláudio, que está no 7º. E Mariana está onde? Exatamente onde você disse, no 8º andar. Isso mesmo. Percebam aí o número enquanto ordem, que ele é utilizado no nosso cotidiano, né? Quando a gente vai ali, pega o elevador e aperta o andar. Então, a gente está utilizando o número enquanto ordem. Vamos dar continuidade. Qual imagem está mostrando o número enquanto medida? Eu medi aqui o comprimento da mesa, eu falei, né, do comprimento da menina. Em que outras situações a gente utiliza o número enquanto medida? Tem ali na letra A, um homem medindo o comprimento ali, né, a largura ali da porta. Tem ali um bebê sendo pesado e tem as crianças em um pódio. Quais dessas situações a gente tem aí o número enquanto medida? Professora Sandra, quem é que está por aí respondendo, professora Sandra? É o Lázaro. Ele disse que a resposta é letra A. Letra A. Só tem a letra A, Lázaro? Lembra aí quando a gente fala de medida, né? O que é que está mais aí medindo mais alguma coisa? Além do homem ali na letra A, tem outra coisa sendo medida. É exatamente o quê? Medindo a massa do bebê, né? Quanto pesa o bebezinho? A gente também está utilizando o número enquanto medida. E o homem ali, né? Medindo ali a largura da porta. Exatamente isso. Parabéns, viu, Lázaro? E vamos participando. Nossa aula, né, tá chegando ao fim e eu quero que vocês respondam essa daí, ó. Na fila, a moça de cabelo amarelo ocupa a 3ª posição. Isso é verdadeiro ou falso? A moça de cabelo amarelo, certo? Tem ali o homem que é o primeiro da fila na bilheteria de camisa azul. Já estou ajudando. Será que vocês conseguiram identificar
Verdadeiro ou falso? Já temos resposta aqui no chat. E aí, professora Sandra? Lázaro disse que é verdadeiro. Exatamente, Lázaro. Exatamente. Nossa aula chegou ao fim e eu agradeço demais a participação da professora Sandra, de Karen aqui no chat. E a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.